Oi, Escorpião! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Escorpião no seu mapa, algum planeta na casa 8 e se você lida com esse signo que pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que é uma mensagem direcionada para um coletivo de pessoas, ela não vai falar com todos, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-lo. Eu te desejo uma boa leitura, que venha o que precisar vir, e você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal se for do seu desejo, que inclusive é muito importante. E eu sou grata por você que se encontra por aqui. Vamos lá, vamos ver o que nós temos para Escorpião. Qual a mensagem para Escorpião, casa 8? Joana Dark, também veio para Áries. Escorpião. Já vieram duas, eu vou aceitar. Krishna também veio para Áries, eu acho. Veio para Áries, eu acho. E Mercúrio, comunicação aberta. No fundo, nós ficamos com a ametista sagrada. Aqui tô sentindo muita energia de Áries, muita energia de Áries. E lá em Áries falava sobre arianos que estavam se sentindo confrontados em relação a alguma coisa. E isso está atrelado à força guerreira de Áries. E aqui eu vejo que escorpianos estão passando ou passam por diversas batalhas na sua vida. Você enfrenta diversas batalhas, e essas batalhas, inclusive, tem um detalhe específico. É como se você fosse confrontado, inclusive, na sua fé, no que diz respeito aos valores da sua fé. Ou é como se a sua fé, ou a forma que você pratica a sua fé, isso fosse questionado, negligenciado, ou eu sinto questionado, confrontado. Tem um detalhe muito específico, ou você passa, ou você está passando por alguma coisa desafiadora na sua vida. E isso que você está passando é como se a sua fé fosse sendo colocada nesse ponto. E aqui, inclusive, se você se identifica com isso, é que alguns passam por uma questão de intolerância religiosa. Porque é como se a forma que você pratica a sua fé, ou como que você expressa a sua fé, é como se você precisasse ficar provando para as pessoas. Na verdade, eu não sinto que você precisa provar, mas é como se você se sentisse pressionado de alguma forma. A sua devoção, a forma que você é devoto de alguma coisa, eu não sei. E aqui, Escorpião, eu não sei se você de alguma forma tá sendo reprimido perante alguma coisa, porque a carta de Mercúrio fala sobre a necessidade de você se expressar. A necessidade de talvez você tirar um peso de dentro do seu peito. Se aqui a gente não fala de algo atrelado à sua fé, porque eu tô associando isso muito com a carta de Joana Dark, que foi a primeira carta que caiu, assim como caiu para Áries. A gente tá falando de alguma coisa muito específica dos seus desejos, alguma coisa que você sente a necessidade de falar, ou que você talvez falou sobre isso. Só que nisso que você falou, e aí também eu te aconselho talvez nesse ponto assistir a mensagem de Gêmeos. Talvez você tenha sido confrontado. Ou talvez você não tenha falado ainda. Talvez você sente como se você falar algo, você fosse travar alguma batalha específica, entre aspas. Porque a Joana Dark, ela foi uma pessoa batalhadora. Ela guerreou na Guerra de 100 Anos. Só que aqui a questão aqui é como se na sua vida você tá passando por alguma coisa específica, que você tá passando por desafios, você tá se sentindo confrontado. E esse confronto ele pode ser dentro da sua família. Um exemplo. E você sente a necessidade de falar algo, mas é como se você, ao falar algo, você sabe que vai ser uma revolução você falar algo, porque vai ter alguma coisa de desafiadora nisso que você vai falar, nisso que você vai expressar, enfim. E é como se você não tivesse querendo arrumar briga. Tem uma coisa muito assim, eu não quero causar confronto. Eu não quero, só que é como se você, quanto mais você vai guardando isso pra você, mais você vai tendo um peso nas suas costas, no seu laríngeo e na sua vida. Porque você tá reprimindo uma coisa que em algum ponto você tá deslocando isso. Porque isso acontece.
E eu não sei do que se trata especificamente, mas com a carta de Mercúrio, que fala sobre uma comunicação aberta, você conseguir tirar um peso do seu peito, porque isso seria interessante para você. É como se ao falar algo que você sente a necessidade de falar, ou até mesmo você se expressar. Você se expressar. É como se isso fosse coisas muito desafiadoras e até mesmo um peso fosse transmutado da sua energia. A consumação, que fala sobre o ato de consumar algo, o ato de revelar algo, o ato de expressar algo. Aqui eu tô sentindo algo assim, que ao olhar dos outros pode ser tido como algo muito rebelde. Por exemplo, aqui eu tô sentindo uma coisa muito assim, eu não quero seguir isso, eu não vou seguir isso. Eu tô sentindo alguma coisa assim muito... Não sei se você talvez seguiu uma coisa específica, um conjunto de crenças, de valores, alguma coisa por tanto tempo que pra você não tá dando mais. Porque aqui a gente tá falando de alguma coisa que tá te trazendo sofrimento. E ao falar com esse símbolo da... Eu acredito que esse seja o símbolo da medicina, se não for, você pode corrigir nos comentários. Eu acho que mas enfim, ao falar, você vai trazer... É como se o ato de expressar trouxesse cura pro seu corpo. Porque, inclusive, viver assim, ou guardar isso, ou não conseguir se expressar, ou passar por algum confronto, eu não sei, é como se isso estivesse te adoecendo nas suas emoções. E inclusive, no seu espiritual, porque a ametista, ela já fala ela fala também do espiritual, né? Coisas que já começam no espiritual. Enfim, vamos lá, vamos ver o que mais aqui. A Veemência. Escorpião. O Louco. O Patrimônio. O Assessoramento. O Eremita. Vamos lá. A mensagem é muito clara aqui pra mim. Você tá passando por alguma coisa que tá te desafiando. Se não é uma situação externa especificamente, é uma coisa muito interna que tá guardada. E eu vejo que você sabe que quando você, de alguma forma, conseguir revelar isso, revelar a sua verdade, qual que é a sua verdade? Porque alguns não estão conseguindo falar a sua verdade. Aqui a gente fala sobre você se comunicar. Seja, por exemplo, aqui a gente fala sobre você poder se comunicar algo que pra você não dá mais pra viver dessa forma específica. E aí, isso especificamente, eu não sei do que vai se tratar, porque pode ser, por exemplo, um conjunto de crenças, um conjunto de valores, uma forma de viver a vida, ou, por exemplo, como foi falado lá em Gêmeos, talvez a sua voz sempre muito negligenciada, ou talvez sempre muito reprimida, então agora você decide que você não vai mais. Sabe aquela coisa assim, depois que eu comecei a falar não, eu comecei a ser chato. Por quê? Porque você sempre vai aguentando muita coisa, até que você fala não e você passa a ser o chato. Poxa, pessoa chata, agora ela tá falando não. Então, entendeu? Pode ser uma coisa muito, assim, sutil, entre aspas, como algo que é muito grande também. Isso não deixa de ser grande também, mas enfim, algo diferente. E aí, isso você vai ter que encaixar na sua vida se você se identifica com essa mensagem. E você sabe que quando você conseguir, de fato, tirar esse peso do seu peito que tá atrelado à sua expressão, aqui a gente fala do verbo. Aqui nessa mensagem eu nem sinto tanto o expressar de artes ou qualquer outra coisa, que a gente fala da fala mesmo. Você conseguir colocar isso pra fora. De alguma forma, na forma que você se comunica na sua vida. Você sabe que quando você fala isso, é um novo ciclo. Por isso que eu falo que é uma coisa muito grande pra sua vida. Porque quando você falar algo que hoje te reprime, quando você mudar isso na sua vida, ou quando você começar a se expressar, você sabe que você vai entrar em um novo ciclo na sua vida, porque você vai abandonar, ou talvez você vai passar por um processo de algo muito diferente que acontece na sua dinâmica, em como você se porta, como que as pessoas te veem, não sei, tem uma transformação aqui. Só que tem um detalhe específico aqui dessa mensagem, com a carta do patrimônio. Parece que o ato de você falar alguma coisa e se expressar de alguma forma, isso mexesse nos seus patrimônios.
como se isso mexesse... Se é que a gente não fala especificamente dos seus patrimônios financeiros, isso fala de valores. Patrimônios de valores e crenças que foram construídos na sua família, de alguma forma. Essa mensagem, ela tá bem específica. E assim, eu não vou ficar dando tantos exemplos, porque é importante você pegar o crucial e você adequar em como que isso faz sentido pra sua vida. E aqui alguns geminianos... Eu ia falar gêmeos, ó. Gêmeos não. Aqui alguns escorpianos estão, de fato, buscando um assessoramento para ajudar nisso. Aqui você está buscando ajuda em algum local para te ajudar nesse ponto. E eu vejo que você está buscando ajuda com uma pessoa que tem bastante sabedoria. Tem um assessoramento que você tá recorrendo a alguém que tem muita sabedoria para te ajudar nesse ponto específico. Aqui a gente fala de desafios que você está enfrentando. Seja internos ou externos. Ah, não, muitos. Escorpião. Escorpião. A força com 7 de ouros. Essas cartas, elas caíram bloqueadas, tenderam a inverter pra mim. Esse peso, aqui tá, essa carta ela também caiu pra Gêmeos, ela vem invertida. Eu tô sentindo muito algo parecido com Gêmeos. É como se você tivesse sem coragem para expressar ou para talvez mudar algo na sua vida ou iniciar algo diferente na sua vida. É como se você não estivesse se sentindo corajoso para isso. Porque você sabe que quando você fizer isso, algum conflito específico acontece nos seus caminhos. Ao passo que você muda algo na sua vida e que isso especificamente está te trazendo um peso muito grande. Quando você fizer isso, você sabe que de alguma forma vai acontecer alguma mudança muito significativa. E tem um detalhe muito específico que isso interfere diretamente nos seus patrimônios, nas suas finanças. Quatro de paus. Dois de ouros, que também veio para Gêmeos, com a energia do constrangimento. Aqui, nisso especificamente, você está passando... eu falei isso lá em Gêmeos. Tem um constrangimento que você sente por guardar algo. Que leitura mais enigmática. Tá bem enigmático isso aqui pra mim. O que mais? Escorpião. Aqui, o pendurado. Exatamente. Nossa, o escorpião, aqui o que eu tenho pra te falar, tem alguma coisa específica que você tá acontecendo, que você tá passando na sua vida, no seu particular, que tá te deixando em uma situação de sacrifício. E isso envolve família, isso envolve questões particulares suas também. É como se você precisasse adquirir uma postura guerreira nos seus caminhos. Nossa, essa carta de Joana d'Arc, ela é muito expressiva. Olha só, ela tem essa carta especificamente. Te convido a ler sobre a história dela. Só que olha o olhar, eu não sei se vai dar pra ver, coceira o nariz. Como que tá o olhar dela? Tá um olhar... aqui essa carta, ela parece uma coisa muito... de uma inocência muito grande. De uma pureza, eu não sei. Só que quem conhece a história de Joana d'Arc sabe como que ela foi extremamente guerreira na vida dela.
Aqui a sua alma, ela carrega muitas coisas, Escorpião. E eu vejo que tem alguma coisa muito específica que tá se repetindo. Alguma coisa que tá se repetindo na sua vida, de coisas que inclusive estão atreladas, se você é uma pessoa que acredita em reencarnação, que tá atrelada a questões de outras vidas. E é como se te desencorajasse. Só que alguns escorpianos estão passando por algum processo de despertar, de olhar para as coisas com uma forma diferente, e justamente isso que tá fazendo com que você reavalie algumas coisas na sua vida e talvez até um processo de criar coragem para falar o que você precisa falar ou para romper algum ciclo que você sente a necessidade de romper. Por isso que eu vejo que você está buscando um assessoramento disso. Você está buscando um assessoramento para isso. Porque tem alguma coisa na sua vida que eu vejo que está insuportável. Dois de espadas com a carta da amizade. Rei de espadas. Sete de espadas. Três de espadas. Aqui eu sinto que isso está atrelado a um casamento. Aqui tem um detalhe para essa mensagem. E aqui com 4 de paus, eu vejo uma questão de um casamento. E que envolve questões patrimoniais. Aqui ele é muito forte energia de Gêmeos, Libra e Aquário. E essa pessoa pode ser você ou pode ser alguém que você se relaciona. Por isso que eu falei, eu estou sentindo uma coisa muito forte da energia de Gêmeos aqui nessa mensagem. Se você lida com o signo de Gêmeos, ou se lá em Gêmeos alguma coisa faz sentido pra você, porque eu tô sentindo você em uma posição de sacrifício perante alguma relação que você se encontra, e num amplo aspecto aqui eu vejo que isso é um casamento, que envolve questões familiares. E aqui eu tô me comunicando com algum escorpião que é como se você se sentisse um pouco assim, sem rumo. Tem um aspecto de se sentir inclusive, sem apoio nisso que você tá passando. Porque tem algo em você que clama por expressão, e eu vejo que você não consegue falar sobre isso. Só que tem um detalhe específico para essa mensagem. Eu não sei que tipo de assessoramento que você busca, e que inclusive está atrelado a assessoramentos de ordem espiritual, e tem uma coisa muito específica, algum assessoramento de ordem religiosa. Com a carta do 2 de ouros e o 7 de espadas, com o 3 de espadas que está com a energia religiosa, aqui alguns buscaram um assessoramento específico, que eu vejo que isso, de alguma forma, reforçou para que você se mantesse nessa posição. Então, por isso que eu falo, aqui tem uma coisa muito específica, porque eu vejo que você pode contar com alguma pessoa sábia para te ajudar nisso. Mas tem algum assessoramento que você buscou que não te trouxe, talvez, discernimento e sabedoria. Porque aqui, esse assessoramento que você buscou especificamente, ele reforçou que você se mantesse nesse sofrimento. Você buscou um assessoramento que não te ajudou a se libertar, que não te ajudou a questionar o que você está vivendo, que não ajudou você a refletir sobre isso. Esse assessoramento específico, ele contribuiu para que você se mantivesse nessa situação opressora, porque eu sinto algo que te oprime, que te apaga, que te deixa em sacrifício, que faz você não ver saídas na situação que você está passando. E eu sinto muito isso, uma relação com uma pessoa específica. Eu tô sentindo um relacionamento, se é que a gente fala de um relacionamento, seja lá que tipo de relacionamento foi esse, é um relacionamento abusivo aqui. E que inclusive tem muitas brigas. Então, aqui o tarô tá apontando essas energias. Você buscou especificamente por um assessoramento que continua te trazendo, que não te ajudou a se libertar. Esse assessoramento específico, ele te trouxe mais aprisionamento. Como se você, eu não sei o que te falaram especificamente, mas é como se isso que foi falado pra você, é como se você precisasse passar por isso que você tá passando. Ou seja, esse assessoramento, ele não te libertou, ele te aprisionou ainda mais. Então, aqui o tarô aponta que você tem alguém específico que você pode buscar. Tem alguma pessoa sábia que você pode recorrer. E aí eu não sei especificamente como que você vai fazer isso, em quem que você vai recorrer, porque eu vejo que tem alguma coisa que você escutou, e isso, especificamente, é alguma assessoria de ordem religiosa.
Só que não há sabedoria. Não há sabedoria. Não houve sabedoria nesse assessoramento, porque não ajudou você a refletir sobre o que você está passando, não ajudou, não trouxe libertação, trouxe mais aprisionamento ainda. Aqui, se a gente fala de um casamento, com o 4 de paus, o patrimônio, o rei de espadas, é algo total, e com o 7 de ouros, com a energia do dinheiro, com o 2 de espadas, equilíbrio político, é um relacionamento extremamente de fachada. Isso é algo puramente patrimonial, não é um relacionamento, independente de que tipo de relação foi essa. Esse relacionamento ele envolve questões de patrimônio e te deixa em uma sensação de sacrifício, porque aqui tá com a energia do sacrifício moral, porque eu sinto que é exatamente isso, você tá passando por coisas que estão envolvendo a sua moral, talvez os seus valores, a sua verdade. Talvez estar dentro disso envolve a sua verdade. Conselho para Escorpião. Conselho para Escorpião. Muitas. Nossa, vieram muitas cartas. Um monte de carta. Conselho para Escorpião, por favor. Arcanjo Jofiel. Essa carta ela fala sobre autocuidado, autoamor, fala sobre você conseguir simplificar a vida de alguma forma e trazer compaixão para si. Porque aqui o que você tá vivendo tá desafiador, só que eu vejo que isso inclusive tá afetando o seu autoamor. A forma como você se vê, o seu autocuidado, porque é como se você tivesse se sentindo... Ai, gente, nossa. É como se você estivesse se sentindo negligenciado e apagado, reprimido. Aqui, Escorpião, você tá dentro de um relacionamento muito tóxico e abusivo. Eu não sei se alguém já te falou isso, porque possivelmente o que eu tô sentindo é que você tá dentro de um meio que tá normalizando o que você tá passando. Aqui tem uma coisa, e aqui eu tô sentindo muita energia de Gêmeos, muito forte, sobre questões que falam sobre repetição de padrões. Então, assim, principalmente o detalhe é se você é mulher, abrindo com a carta da Joana Dark. Principalmente. Se você é essa pessoa, olha, eu cheguei a ficar arrepiada. Eu tô sentindo que você tá passando por um relacionamento que é extremamente tóxico e abusivo, só que eu sinto que você tá com os olhos vendados, 2 de espadas, pra enxergar a sua realidade. Porque, de alguma forma, o seu meio, os assessoramentos que você busca, as pessoas que estão à sua volta, tendem a normalizar o que você passa. Só que, aqui como aconselhamento, é que você possa trazer pra si uma autocompaixão. E buscar ajuda de uma pessoa, ou de uma situação, ou de algo que tenha sabedoria para te ajudar nisso. Para ajudar que você possa se libertar desses padrões opressores que você está vivendo. Porque eu sinto que você está se sentindo oprimido em relação a alguma situação. Então eu vejo muito importante a busca por um apoio que te traga lucidez dentro disso. Porque o apoio específico que você buscou, que para muitos foi um apoio de ordem religiosa, não te ajudou. Muito pelo contrário, contribuiu para que você se mantivesse dentro de uma relação muito opressora. Conselho para Escorpião. 96. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Exatamente, essa mensagem ela fala sobre dar exemplo de paciência e desprendimento. Eu vejo que você, de alguma forma, é condicionado a se manter em um padrão. Aqui tem uma coisa de você manter um padrão que talvez seja do seu tataravô, sabe? Uma coisa assim, olha aqui, que é extremamente opressora pra você. Muito opressora, você tá vivendo alguma coisa, é como se você fosse impossibilitado de quebrar um ciclo de opressão, principalmente se você é mulher, principalmente. Como se você precisasse manter uma coisa que te traz sofrimento
absurdo na sua vida. E eu vejo que tem alguma coisa que tá reforçando isso nos seus caminhos. E aqui, essa questão de desprendimento é sobre a reavaliação de quais crenças, de quais padrões, de quais valores que você está mantendo. E eu te convido muito a assistir a leitura de Joana Dark, porque... A leitura não, a escutar a história de Joana Dark, porque de algum modo pode ser que isso faça sentido pra você. O que ela viveu na vida dela, né? Não sei. Enfim, Escorpião, desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.